Sim, eu fui membro aqui. Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um. Entre 93 e 94. Os matemáticos de plantão aí já, acho que cerca de 24 anos, 34 anos, certo? Na época, aqui era o pastor Ideobrando. Depois foi feita a consagração do pastor Viana. E aí, logo em seguida, eu, orando a Deus e visitando minha igreja natal, onde eu me converti, Vila Albertina, senti o propósito de Deus para trabalhar naquela igreja. E ao longo desses anos, Deus tem me mostrado uma igreja grande, né? E aí, ainda está pequenininha, mas de lá saíram muitos pastores. O pastor Viana, por exemplo, se converteu lá, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso, e aí a gente foi contando, né? Pelo menos, eu não lembro o número agora, mais de 10 pastores saíram de lá. E hoje, em Brasília, está tendo a consagração de um outro que se converteu lá em Vila Albertina, né? Que o Senhor possa, que vocês continuem orando por mim, pela minha igreja. Eu sei que há cerca de 3 anos vocês oraram bastante por mim. Eu fui aquele que estava com Covid, fiquei 116 dias internado. Foram quase 4 meses, 3 intubações, 3 extubações, 5 AVC. Como eu falei da última vez que eu estive aqui, o meu braço esquerdo não levantava, eu precisava da ajuda do outro. E quando eu soltava, ele caía. Hoje ele já movimenta normalmente. Através da enxadoterapia das orações dos irmãos, né? Uma enxadinha lá em Atibaia, a gente conseguiu, né? E a força das orações dos irmãos, ajuda financeira de muitos. Tem um papelzinho que eu carrego comigo aqui. Na época eu fui, junto comigo para o hospital, foram as senhas de banco, o acesso ao banco, tudo, contas a pagar, estava tudo lá. Mas tem uma listinha aqui imensa de irmãos que ajudaram, né? Se está aqui, talvez eu faria injustiça com alguns, mas tem membros de Vila São José, Jardim São Norberto, Monte Belo, pessoas que não eram crentes, convertidas, e assim foi, né? Destaque assim, ó, tem 2 páginas aqui com nomes de pessoas que ajudaram financeiramente minha família nessa época. E, sem dúvida alguma, muito mais ainda com as orações, né? Deus suportou naquela época, hoje estou plenamente recuperado, mas eu continuo necessitando das orações dos irmãos, assim como cada um de nós, né? O texto que eu vou usar é o próprio texto que vocês têm usado nesse aniversário de 58 anos. Hebreus capítulo 1, os versículos de 1 a 3. O pastor Neil leu aqui no início, né? E eu vou reler. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Esse é o tema principal dessa mensagem, cujo título eu coloquei como Hoje é Jesus quem fala. Então vamos tentar aprender da palavra de Deus, que hoje é Jesus quem fala. Tá? Não é o pastor Viana, não é o pastor Neil, não é o pastor Trincone, mas é Jesus quem fala. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Oremos. Santo e poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por este culto, Pai, por este mais um aniversário desta sua igreja, Pai, em Vila São José. Que o Senhor nos ajude, como tem feito até aqui, Pai. Fortaleça cada um de nós, que haja compreensão da tua palavra,
que o Senhor possa reinar entre nós, sustentando a cada um de nós, levando a cada um de nós, guiando nossos passos e protegendo nas dificuldades que se apresentam em nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, pois é no nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Quem aqui crê que Deus falou antigamente de muitas maneiras, como está aqui nesse primeiro versículo? No início da Bíblia, em Gênesis, ela começa dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? E assim foi ao longo do tempo. Deus pode usar qualquer coisa para nos falar, qualquer situação para nos dar entendimento. Quantas e quantas vezes a gente vai para fazer uma viagem e de repente você encontra um pneu furado. Muitas vezes você pode encarar: poxa vida, vai me atrasar. Mas na prática, você pode encontrar na rodovia que você vai pegar um acidente, que se o pneu não tivesse sido pego furado, talvez você tivesse se envolvido naquele acidente. Então Deus age de maneira tal, assim, na nossa vida, que Ele pode usar situações, e ao longo do tempo, no passado, Deus usou algumas situações para falar. Outrora, Ele falou de muitas maneiras. A primeira maneira que eu queria apresentar para os irmãos aqui, está lá em Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Então, assim, Deus falou outrora de muitas maneiras para nós. Em Números, capítulo 22, você vai ver que Ele vai usar uma mula, uma jumenta, para falar. No versículo 28 de Números 22, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Aqui é uma jumenta falando com um Balaão. Deus pode usar uma jumenta? Pode. Ao longo da história, Deus usou até outros animais para falar a seus profetas, a pessoas. Usou outros profetas para falar. Aqui Ele usou a jumenta. De que forma que Ele usou? Balaão estava indo para falar contra o povo de Deus. E aí ele estava passando por um determinado lugar e a jumenta não queria passar por aquele lugar. Porque ele não estava vendo, mas ela via um anjo do Senhor portando uma espada. Ele estava cego. Mas aí a jumenta começou a refugar. E ela não ia por aquele caminho. E ele começou a bater. Começou a espancar. E assim foi. Até o ponto de ele espancá-la 3 vezes. E aí ela falou: peraí. O que eu te fiz para você me espancar 3 vezes já? Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Aí ele vem e fala, ela continua. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera eu tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não, realmente não era uma prática, ele estava acostumado a andar com aquela jumenta. E aquilo não acontecia, mas aquela vez estava acontecendo. E ele, não se contendo, espancou. Se tivesse uma espada, eu te mataria. Mal sabia ele o que poderia acontecer com ele. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto
o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Então, Deus usou uma jumenta em determinado momento para falar. Olha, Deus pode trazer-nos surpresas que nós não imaginamos. Deus pode usar o seu animal de estimação para te falar alguma coisa. Deus pode usar o seu filho para falar alguma coisa para você. Usar um vizinho seu, um amigo. Até pessoas não crentes Deus pode usar. Porque é da vontade dele. Se Deus fez isso no passado, usando uma jumenta, por que Ele não pode usar uma pessoa comum entre nós para nos falar, para nos trazer um recado? Graças a Deus, nós vivemos numa época em que nós temos acesso à palavra de Deus completa. E muita gente não faz uso dela. Poxa vida, a gente tem versões tais, inúmeras versões. Às vezes está complicado entender a Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Corrigida Fiel. Tem umas palavras difíceis. De repente você vai para uma outra versão, você encontra. Você vai para um dicionário bíblico, você encontra a diferenciação daquela palavra. O importante é você ter em mente e poder estudar sobre isso. Eu, por exemplo, na minha experiência de chamado, é o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em determinado momento da minha vida, eu passei a noite com essa palavra na minha cabeça. Deus falando, eu estava num momento difícil e Deus falou comigo exatamente essas palavras. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje é fácil, se você tem essa palavra na sua mente, você digita lá no celular, dá um Google nela, ela te traz qual versículo que traz. Eu sabia naquela época que era a palavra de Deus, mas eu não tinha, nessa época, acesso a celular, a gente nem existia celular. Da minha época, a gente consultava a Barça, uma versão lá com 27 volumes, que os ricos tinham na sua estante. Na minha casa tinha uma Barça genérica, que só tinha 4 volumes. A oficial a gente tinha que consultar na biblioteca da escola, se quisesse. Mas assim, e aquela noite, quando eu amanheceu o dia, eu estava com aquela palavra na minha mente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu tinha uma Bíblia de referência, uma Thompson que trazia as referências, aí eu procurei por palavras. E ali eu encontrei que era Salmos 37:5. Aí eu falei: tá bom, Senhor, minha vida agora é sua, faz dela o que o Senhor quiser. E aí eu me entreguei para Deus, para que Deus direcionasse a minha vida. E de lá para cá eu tenho procurado viver na dependência de Deus. Não é fácil, cada vez mais se torna mais difícil, quanto mais você se aproxima de Deus, mais empecilhos podem aparecer, mais dificuldades podem aparecer na sua vida, mais provações. Lembra da história de Jó? Quando Deus, conversando com Satanás, ele falou: de onde vens? De rodear e perambular pela terra. Observaste meu servo Jó? Na terra não há ninguém semelhante a ele. E aí, ele tem assim, também não é de graça isso. Ele tem bens, ele é rico, ele tem família, tem tudo. Aí Deus permitiu que Satanás o atacasse. Atacou a sua família, atacou seus bens. E aí, viu lá o que aconteceu? Ele continua fiel. Mas também foi só com a família, com os bens. Não foi nada com ele. Então tá bom. Ele está nas suas mãos, só não atente contra a vida dele. Aí ele feriu com feridas e tal, e mesmo assim, ele permaneceu fiel. A esposa dele chegou: você ainda está assim? Por que você está assim? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí ele fala: você age como uma louca, eu vou aceitar o bem de Deus e não o mal? E aí ele vem, convence os amigos que também vieram falar, e permaneceu fiel. O importante é assim: uma vez que você se converte e aceita a vontade de Deus para a sua vida e o direcionamento de Deus para a sua vida, você tem que confiar e ir embora e seguir. As dificuldades ainda aparecerão, mas elas serão superadas
pelo poder de Deus. Hoje, Jesus fala com a gente. É Ele quem está conosco. No passado, ele usou várias situações. E aí, então, Balaão aqui, verso 34, ele fala: então, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque, e ele não falou mal dos homens de Deus. Então, Deus pode usar animais para falar com a gente. Deus usou um galo também. Lembra do que aconteceu com Pedro, contemporâneo de Jesus? Na época em que eles andavam juntos, a história está lá em Lucas e nos outros evangelhos também, mas eu vou ler Lucas 22, de 31 a 34. Lucas 22, de 31 a 34, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Época de Jesus, 2024, 2000 anos atrás, né? Jesus falando a Pedro, um dos seus discípulos. Olha, Pedro dizia: estou disposto. Lembra, Pedro? É aquele que, no mesmo instante da palavra, Deus pergunta: quem dizes o povo que eu sou? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí, tu diz bem, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, no instante seguinte, ele vem e fala algo diferente para Deus, e Jesus fala: sai para trás, Satanás. No mesmo instante em que ele fala que ele é abençoado, fala que sobre a pedra ele edificaria a igreja, ele vem, depois vem ele aqui: eu, se possível, irei até a morte contigo, Senhor. Vocês já perceberam, já tiveram alguma experiência assim? Vou citar um exemplo que aconteceu já comigo. De repente você tem um carro. O carro é bom. As pessoas gostam do seu carro. Carro bonito. Quando for vender, você me procura, você me fala que eu quero comprar seu carro. Aí chega na época de vender, você não encontra ninguém daqueles que queriam comprar seu carro. Aí você vai e tal, e aí não encontra. Aqui, Pedro está dizendo mais ou menos isso: se preciso for, eu vou até a morte contigo, eu morrerei no seu lugar. Aí, Pedro, você não está sabendo o que você está falando. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E aí, ele ficou naquela: não é possível, será? Será que eu vou fazer isso? E aí, se você andar um pouquinho mais para frente, lá para o verso 54, desse 22 de Lucas: então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Olha, ele ia até a morte com Jesus, mas já estava o seguindo de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados
assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Olha, primeira vez. Olha, Senhor, eu estou disposto a ir até a morte contigo. Na primeira oportunidade que teve, que falaram que ele era um deles, Senhor, eu não o conheço. Primeira negação de Pedro. Aí vai mais. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Segunda vez. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este é verdadeiramente, estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo o que aconteceu? Estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. O Senhor estava lá para ser levado para a casa do sumo sacerdote. Quando ele escutou o galo cantar, ele só virou para trás e olhou diretamente para Pedro. Bastou. E aí Pedro se horrorizou com aquela situação, arrependeu-se daquele ato, mas ele não fez como Judas. Não foi se enforcar. Judas só teve um remorsozinho, devolveu as moedas da traição e foi se enforcar. Pedro não. Pedro foi chorar amargamente. E quando Jesus, ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, ele falou: olha, eu estou indo para Galiléia, vão e levem consigo Pedro. Ou seja, era necessário que Jesus destacasse que era para Pedro ir junto. Não era para ele se pegar nessa fala: olha, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará, e ficar na negação de Jesus. Era para ele ir junto. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, Deus usou uma mula. No início do Novo Testamento, nos tempos dos discípulos, Deus usou o galo. Jesus falou a Pedro. Ou seja, Jesus falou naquela época também a Pedro. Ele deu a instrução do que era para ser feito. Depois ele fala para os seus discípulos: olha, eu estou indo diante de vós para Galiléia, vão e levem consigo Pedro. Era necessário que ele fosse. A mesma coisa ele fez com aquele episódio da lavagem dos pés, né? Jesus já estava lavando os pés dos discípulos, porque ele sabia que haveriam de pecar ainda contra Jesus. E aí quando chegou aos pés de Pedro: não, eu é que vou lavar o seu. Eu é que tenho que lavar os seus pés. Aí o Pedro falou: se eu não fizer isso, você não terá parte comigo. Ou seja, Jesus já estava antecipando o perdão para Pedro. Estava lavando aquele momento de negação que ele teria. Ele não sabia que ia acontecer isso, mas Jesus sabia. Ele é Senhor de tudo. Em Hebreus mesmo diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus é o mesmo Deus antes na eternidade passada, o mesmo Deus hoje na eternidade presente, é o mesmo Deus na eternidade futura. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje Ele fala através de nós. Hoje Ele fala nas palavras de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando a gente fala para que vocês devem ler a Bíblia, irmãos, não é uma coisa simples assim: ah, você tem que pegar esse livro e ler. Não, você tem que abrir esse livro e pensar: eu quero que Deus fale comigo. É a palavra de Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E aí tem inúmeras palavras. Tem Antigo, Novo Testamento. Você pode escolher o tempo que for. Deus vai falar sempre com você. É impossível alguém passar pelas palavras deste livro e não se converter. Eu já vi uma narração de alguém que saiu para perseguir a igreja. Um muçulmano saiu para perseguir os cristãos.
E aí ele se hospedando num hotel lá no Sudão, e aí naquele quarto de hotel tinha lá um Novo Testamento. Ele pegou aquele Novo Testamento, ele foi recrutado pelos muçulmanos para perseguir os cristãos. E aí ele começou a ler aquele Novo Testamento. Ele falou, eu preciso conhecer o que eles creem para eu poder falar contra eles. E aí ele começou, leu lá Mateus, foi meio que impactado com Mateus, aí passou por passou por Marcos, né? Também deu uma pensadinha, era que chegou em Lucas, a história diz que ele se ajoelhou no quarto e se entregou para Jesus. E aí ele todo feliz chega em casa para falar para o pai dele, que era muçulmano e que recrutava essas pessoas para perseguir os cristãos, todo feliz que tinha aceitado Jesus, já levou uma bofetada na cara e foi expulso de casa pelo pai, e assim foi, ele virou perseguido também. Mas é impossível você ler esse livro e não ser impactado pelas palavras dele. E aí, hoje você tem o privilégio de ter a Bíblia completa em qualquer encadernação. Você pode baixar no celular em inúmeras versões. Você pode ter acesso a várias traduções. Você pode pesquisar versículos, fazer estudo bíblico. E assim vai. Eu já comentei na igreja, eu tenho baixado no meu celular um aplicativo, eu faço estudo bíblico aqui, faço a leitura bíblica anual, você faz por aqui. Aí você usa o tempo que for, seja na hora de manhã, quando você está preparando o seu café e tal, você pode ouvir, você pode ler, você pode fazer uma série de situações. E aí é cada um desenvolvendo a forma possível que você encontre, lê no ônibus, no metrô, mesmo em pé, sentado ou como for, né? E aí Deus vai falar com você. Deus vai mostrar para você. Hoje Jesus fala conosco sempre. Então assim, quando o texto aqui de Hebreus fala, Deus falou outrora de muitas maneiras pelos profetas, mas agora Ele falou pelo seu Filho. O Filho que é a manifestação exata do que Deus era. Estando entre nós, Jesus falou, olha, eu e o Pai somos um. Leia o Evangelho de João. Quantas palavras você encontra no eu sou lá? Jesus falando, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. E assim vai. Aí você olha para o Antigo Testamento, quando Deus recrutou a Moisés, muita gente aqui pode dizer, eu já estou meio velho, amanhã eu venho pregar aqui com vocês o pastor Ademir, e aí ele fala, olha, eu já estou meio cansado, tal, né? Falei, pastor, mas quantos anos o senhor está? Moisés foi chamado com 80. Né? Aí ele tinha 40 sido criado no Egito, 40 fugindo do Egito. Com 80 ele foi chamado para recrutar o povo do Egito. 80 anos. E aí Deus falou com Moisés através da sarça ardente e recrutou a ele, e assim ele foi. Então, a gente precisa usar situações, e no Antigo Testamento a gente tem várias ali, várias situações que apontam sempre para o Novo Testamento. Eu tô muito novo ainda, tem reis que assumiram o reinado com 16 anos. É novo? Nunca é tarde para começar, irmãos, nunca é cedo para começar, e assim vai. Na época que eu fui membro aqui, o pastor Neil, ele ficava com os jovens, né? Tinha alguns dos irmãos aqui ainda, tal. E ali, era eu um pouquinho mais velho que eles, né? Mas era um menino ali, né? E tocando o violão dele ali, aqui hoje eu vou tocando o violão e assim vai. Deus chama, irmãos, independente da sua idade, você precisa despertar para o que Deus fala através de você. Deus usa pessoas para falar. De repente, Deus está me usando para falar algo que você precisa ouvir hoje, para incentivar você em determinadas situações da sua vida. Mas é Jesus quem fala através das suas palavras hoje. E aqui o texto, então, ele fala, olha, o qual, sendo o resplendor da glória de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés, lá na sarça ardente, ele falou,
Se eu for lá para recrutar o povo, quem é que eu vou dizer que me enviou lá? Qual é o seu nome? Aí Deus falou para ele, eu sou o que sou. Aí você vai falar, eu sou, me enviou a vós. Aí, quando você vai para o Novo Testamento, lembra das palavras de Deus para Moisés, do eu sou, e vê Jesus falando lá no Evangelho de João, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, eu e o Pai somos um. Ele é o resplendor de Deus. Ele é que aparece na imagem exclusiva de Deus. Deus talvez apareceu somente a Moisés lá numa rocha, ele olhou por trás assim, viu a glória de Deus passando e o rosto de Moisés reluzia depois. Tem até um hino que fala, nem Adão chegou a vê-lo. Né? E aí vai, mas Jesus é a revelação do próprio Deus. E ele veio como? Em carne e osso. Nasceu através de uma virgem, nasceu como criança e cresceu. Passou por todas as fases da vida. Diferença de nós, foi gerado pelo Espírito Santo e viveu uma vida sem pecados. Por outro lado, ele levou na cruz do Calvário o nosso pecado. O pecado que nos afastava de Deus. Aquele pecado natural que nós nascemos. Todos nós carregamos o pecado de Adão e Eva como herança. Por quê? Porque quando eles pecaram e conheceram a palavra do bem e do mal, e Deus os expulsou do paraíso, todos que nasceram depois de Adão e Eva nasceram fora do paraíso. Era necessário que fosse tomada uma decisão de voltar ao convívio de Deus no paraíso. Como é que eu volto para o paraíso de Deus? Através de Jesus. Jesus Cristo é a aliança entre você e Deus. Jesus Cristo é aquele que nos leva para o caminho da verdade. Aí quando você vai para o Antigo Testamento, poxa vida, como é que eu falo para um judeu que não acredita no Novo Testamento? Como é que eu falo para aquele judeu que não acredita em Jesus Cristo, não crê no Novo Testamento? Como é que eu vou pregar para ele? Usa Isaías 53. Ele vai dizer para você que aquele texto fala da nação de Israel. Mas não é. O texto fala de uma pessoa. Aí quando você lê o Novo Testamento e vê a imagem de Jesus na crucificação, na cruz do Calvário, é exatamente o descritivo de Isaías 53. Eu tenho uma Bíblia comigo lá em casa que eu uso às vezes para estudo, e eu vou marcando os versículos importantes que eu acho, numa cor vermelha, numa outra cor, vou riscando mesmo. Hoje já você compra uma Bíblia já encadernada, colorida, mas eu gosto de fazer as minhas próprias marcas. E aí quando chegou em Isaías 53, não deu para destacar um versículo. Todos os versículos de Isaías 53 está destacado. Mas aí você olha para aquilo e se transporta para o Calvário, na cruz de Cristo, é aquele momento. Ele apanhou, ele recebeu a coroa de espinhos, foi sangrando, o seu rosto estava totalmente transfigurado. E ali o texto de Isaías fala que não tinha beleza nem formosura para que o desejássemos. Você olha, pode ser que seja exatamente a narrativa do profeta, numa visão de 700 anos futuros, que ele profetizou 700 anos antes de Cristo. Ele poderia estar vendo o momento da crucificação de Jesus. E ali é o que Deus fala. Aí você usa esse texto para falar para o judeu. Olha, você pensa que é da nação de Israel, mas ele está falando de uma pessoa. É exatamente uma pessoa. Queria, para a gente finalizar e trazer esse texto para nós, de Isaías 53, eu vou ler com você. Para que você tenha isso em mente, do que é que Jesus fez por nós. Isaías é um livro que ele é considerado uma Bíblia em miniatura. Da mesma forma que a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Da mesma forma que a Bíblia é separada em Antigo e Novo Testamento, você tem em Isaías 29 capítulos que apontam para o Antigo Testamento e 27 capítulos que apontam
para o Novo Testamento. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Se você for pensar, pode transportar para os dias de hoje, irmãos. Quem que dá crédito à nossa pregação? Muitas vezes você vai em praça pública para falar, as pessoas passam, não te reconhecem, não param para ouvir, e aí vai. Muitas vezes a gente fala, eu já ouvi, desde a minha infância, eu ouço que os crentes falavam que Jesus ia voltar. Na época eu era católico. E aí, na época, eles falavam que Jesus ia voltar, mas até hoje não voltou. Né? E aí eles falam, muita gente eu ouvi de pessoas falando, esses crentes malucos falam que Jesus vai voltar. Não davam crédito na pregação. E continua assim hoje. Muita gente ouve, ao invés de se arrepender, foge. Você fala do pecado na igreja, hoje eles vão embora. Antigamente você podia falar de pecado, eles se arrependiam, se convertiam e frequentavam os bancos da igreja. Hoje eles fogem. Você não pode abordar certos pecados na igreja hoje, porque se você aborda, você pode ser até processado criminalmente. O pastor Viana, como advogado, sabe disso. Mas você está falando o que a palavra de Deus diz. Quem deu crédito à nossa pregação? Muita gente não dá crédito até hoje. E naquela época era assim. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Aqui não fala de um povo, é de uma pessoa. Os judeus podem pensar que está falando deles, mas não é, é tratamento direto de uma pessoa. É a visão do profeta sobre alguém, e esse alguém é Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Até o Pedro o negou 3 vezes naquela noite. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós o reputávamos, não é um povo que está falando de um povo aqui, é de uma pessoa. Ele levou sobre si, não é um povo que vai nos salvar, não é Israel que vai nos salvar, é Jesus. Então, o texto fala de alguém, e esse alguém é Jesus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem cuidará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo, e foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico, e na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Não é de um povo que estão falando, é de uma pessoa, é Jesus Cristo. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu
pelos transgressores. Você pode estar vivendo uma vida de pecado hoje, longe de Deus, mas saiba, Jesus já pagou pelo seu pecado. Você precisa só reconhecer isso e aceitar que o sacrifício de Jesus foi suficiente para te salvar. Ele fala com você hoje. Ele falou no passado de muitas maneiras e muitas formas, mas hoje Ele fala através do seu Filho, Jesus Cristo. E aí Ele fala que está assentado à destra da majestade nas alturas, à direita de Deus. Davi, em muitos dos seus salmos, ele fala: da tua destra me susterá. Ele não sabia ainda que é Jesus que estava à direita de Deus. Mas hoje nós olhamos para o Antigo Testamento e nós podemos ver as profecias do Antigo Testamento olhando para Jesus. E Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos seus: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos tomar posse disso, precisamos crer nisso, para podermos ir para todo mundo, pegar o Evangelho, falar a toda criatura, porque Jesus vai nos acompanhar. Hoje Ele nos acompanha através do Espírito Santo, que nos rodeia, nos cerca. Ele está ao nosso lado, está hoje aqui. Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se você está afastado de Deus, está longe de Deus, saiba que Jesus já pagou o preço por isso. Não sofra mais. Você não precisa subir de joelhos essa rampa, você não precisa ir de joelhos sobre uma escada, não precisa ir num templo, atravessar de joelhos de uma passarela para outra, pagar promessas, porque o único sacrifício agradável ao Senhor é o sacrifício que Jesus fez na cruz, para me salvar, para te salvar, para salvar a cada um de nós. Que o Senhor Jesus esteja com todos e nos ajude a compreender a sua rica e poderosa palavra. Pastor?